Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Bom, a gente vai continuar aqui nas nossas aulas, tá? Hoje é a aula 18ª, a gente vai entrar em modelagem. Ainda vai ser bem básico, eu vou mostrar alguns conceitos aqui que são importantes para vocês, mas dessa aula, da aula próxima para as outras, a gente vai começar já a modelar objeto da vida real, sabe? Não adianta eu ficar fazendo um cubo aqui, um cilindro que, enfim, não é um objeto, né? Bom, para quem não me conhece, eu sou o Sidney, eu sou responsável aqui pelo estúdio, eu sou fotógrafo, designer e artista 3D, eu faço 3D realista para publicidade. Quem não sabe qual que é o meu trabalho, você chegou aqui no canal mesmo tem muitas das coisas que eu já fiz, antes aqui eu usava só para publicar, né, as animações que eu já fiz, mas acho que não tem nem metade, mas tem uma parte dela tá aí, quem quiser dar uma conferida, né? E vamos para a aula, tá? É de modelagem. Vamos lá. Eu já dei uma aula básica de modelagem explicando os primeiros básicos, né? Eu vou desenhar uma forma aqui só pra gente... pra eu poder explicar para vocês. Aqui. Fazer um box, né? Então vamos lá. Eu já tinha passado alguma coisa para vocês do básico, né? Eu vou só converter, eu vou criar mais, vou ver o aramado dele, vou criar mais uns lados aqui. Pronto. Vamos lá, eu vou converter ele para polígono, tá? Pra gente, botão direito, converter para poly, né? Polígono editável. Vamos lá, eu já tinha passado mais ou menos o que é isso, né? Para vocês entenderem o que é vértice, o que é aresta, né? As linhas aqui. Se aqui tivesse uma parte aberta, o contorno... Eu vou mostrar aqui, ó. Aqui é o polígono, né? Os quadradinhos. Se aqui tivesse furado, aqui tinha uma borda. E esse é o elemento, né? Que é tudo que faz parte. Se tivesse uma parte aqui, que não fosse ligado diretamente, era outro elemento. Isso já é o básico, né? Eu entrei também nessa parte de aqui, loop, né? Que é essa parte aqui, ó, loop, que ele faz um círculo, tudo que tiver na mesma linha, né? Aqui também, ó, dá para fazer um loop. Ring, que é mais ou menos assim, só que ele é lateral, ele seleciona todos da... Aqui, ó, todos da lateral. Aí o que eu vou já colocar aqui um pouquinho a mais para vocês que eu não coloquei da outra vez. Tá vendo que tem uma setinha aqui para cima e para baixo? Se tiver aqui no ring selecionado e eu começar a apertar aqui, ó, pode ver que ele muda de lugar a seleção. Ela vai mudando. Para loop também serve, ó. Clicando 2 vezes eu também faço um looping. Vou fazer aqui que fica mais fácil. Aqui tá vendo, ele muda, né? Qual que é o loop que está selecionado de forma mais rápida. Tem uns outros controles, igual essa parte aqui, que quase não se muda e também acaba sendo meio avançada. Tem essa parte aqui de Soft Selection, que ela é bem interessante em algumas situações, mas também ela vai aparecer mais no intermediário, né? E tem essa parte aqui que eu vou abordar um pouquinho mais com vocês. Aqui muda dependendo do que eu estou selecionando aqui, ó. Se for vértice, determinadas coisas tem aqui. Aresta muda, borda muda, polígono, porque cada um tem coisas que se aplica ao vértice, mas não se aplica a aresta, e assim vai. Aí eu vou abordar o básico, né? Para vocês desse tipo de seleção, só vou fechar aqui, eu vou selecionar por aqui, tá? Que dá no mesmo, eu selecionar por aqui ou por aqui, ó, vértice, edge, border. Vamos lá. Eu vou começar por esse quadrinho aqui, tá? Que ele é um dos mais básicos, né? Aqui na edição, mas a gente ainda usa, né? Eu vou começar até esse de borda. Como eu tenho uma borda aqui, ó, já tem coisas que eu posso fazer com ela. Esse extrusão, que eu posso tanto aplicar aqui no extrude, vir aqui
e arrastar, tá vendo? Ele vai fazer uma extrusão naquela borda. Vou clicar com o botão direito aqui para tirar a seleção. Eu vou direto nessa daqui, que é o que eu mais uso, então acho que é mais relevante, tá? Eu vou chegar num nível bem avançado, que eu vou pegar essa interface e vou mostrar tudo para que serve cada coisa, mas é um negócio já não tá nem no intermediário, mas tá no avançado, então... E até uma coisa aqui que eu vou abordar com vocês... É por que eu tô nesse tão básico assim, né? Vocês podem olhar minhas animações, pô, ele faz um negócio tão avançado e tá aí no básico. Essa parte do curso não serve para todo mundo, não é pro Júlio, não é pro Lex, não é pro Gessé, meu amigo, as pessoas que já estão acostumadas. Pode ter alguma coisa que eu mostre aqui de novo, mas eu quero que seja qualquer pessoa que nunca viu esse programa, que ele tem o básico para fazer, para ir avançando. Então tenho que passar por esse básico primeiro. Então é o motivo de eu estar nessas coisas assim. Então, porque quem conhece esse programa sabe que isso que eu estou mostrando aqui realmente ainda está muito básico, né? Então vamos lá. O que eu mais uso para esse border, né, no caso é o cap. Aqui tá um furo, né, na minha malha, só colocar um cap, ele fecha. Ele fechou a malha aqui, tá bom? Eu vou começar pelo vértice. O que você pode fazer aqui com o vértice? Vindo nessa linha aqui, né? Eu posso pegar um vértice aqui, eu posso remover, mas pode ver que eu não vou deletar. Não abrir um buraco aqui, ó. Apertei Ctrl Z, se eu desse um delete, ficava um buraco. Eu só vou remover. E o atalho é Ctrl Backspace, que eu uso muito, né? É esse delete. Esse break aqui é quebrar, né? Aqui o nó é ele liga todos os vértices, né? Se eu quebrar ele aqui, ó, aí ele vai ficar aqui um, aqui outro e aqui outro. Ele quebrou mesmo a curva. E o contrário desses, eu vou até ir ali para outra janelinha, mas é assim, eu vou pegar esses 3 nós aqui, vou ampliar, ó. Esse colapse aqui é mais ou menos o inverso de quebrar, o grudo dos 3, ó. Aí os 3 voltaram, vai ficar desalinhado aqui, né? Porque eu mexi aqui sem controle, né? Mas só para ensinar. Voltando para cá. Tem umas coisas que se aplicam, igual esse extrude aqui, ó. Ele é meio estranho no vértice, tá vendo? Ele cria uma ponta, tá vendo? Ó. Ele é mais fácil de entender no polígono, né? No vértice também dá. Esse weld aqui é mais ou menos assim, ó. Eu tenho... Acho que dá para aplicar aqui, ó. Eu tô com todos esses vértices selecionados. E eu quero grudar todos eles, eu só tenho o colapse aqui. A diferença do weld é que ele é por distância. Dá para apertar aqui, não vai acontecer nada, mas se eu apertar nessa janelinha, sempre quando tem uma janelinha assim do lado, ele tem configurações para fazer. Ele vai dar o weld ou soldar os que tiverem uma distância aqui de 5 milímetros. Se eu for aumentando a distância, vai chegar uma hora que, tá vendo? Eles vão grudar, porque eles estão abaixo dessa distância. Se eu der ok aqui... Ainda teve 2 aqui que ficaram perdidos, ó. Dá até pra mostrar aqui, ó. Se eu for continuar aumentando aqui, ó. Tá vendo? Ó, grudou os outros 2, estão tudo aqui. O weld. O chamfer também ele se aplica mais em aresta aqui, depois eu mostro. E esse connect é para juntar 2 pontos aqui, tá? Alguma coisinha eu vou pular que não for muito relevante. Eu quero desenhar uma aresta, então é esse connect aqui, ó. E nessa barra aqui, ó, que eu não abordei muito ela, porque ela se adapta ao que está sendo selecionado. Se eu mudar aqui, tá vendo que ali mudou? Tem coisas que se aplica ao vértice que não se aplica ao polígono, então ele se adapta. Então aqui tem um atalho, inclusive de comandos, né, ou funções que estão nessas barras aqui. Aí vamos continuar, ó, para vértice. Já tem um vértice aqui selecionado. Vamos supor que ele está sobrando aqui o remove dele. Deixa eu só fechar essa daqui, ó. Porque como essa daqui ela muda conforme a ferramenta, às vezes ela pula para cá se não tiver espaço, tá? Aqui o remove é do mesmo jeito, ele vai apagar sem fazer um buraco,
Se eu apertar delete aqui, ele deleta tudo, né? O extrude tá aqui também, não se aplica muito, né? Ele vai dar uma extrusão nesse vértice, né? Meio estranho. O chamfer é bem interessante, né? Isso quando... Deixa eu só tirar o extrude daqui, ó. Eu dei um duplo clique, né? Ele pegou essa borda toda aqui, eu quero chanfrar. Eu vou aqui pelo settings, né? Que é mais fácil. Eu vou aumentar aqui a distância, né? Desse chanfro. E aqui eu controlo quantas dobras ele tem para fazer os cantinhos arredondados, né? Eu vou cancelar aqui. O que mais tem aqui de interessante? Tem o bridge, né? Mas eu vou mostrar ele mais em polígono, né? Ele faz mais sentido. O que mais que tem aqui? Acho que de interessante só esses mesmo. Tem alguns aqui que realmente... Aqui também tem um connect, né? Se eu quiser conectar esse, nesse e nesse. Ele vai conectar sempre no meio aqui, ó. O connect. Eu costumo usar... É que tem um aqui no meio, ó. Por isso que ele não conectou todos. Connect. Eu costumo usar mais aqui. Eu tô mais acostumado. Então no connect eu vou direto aqui. E dependendo do comando ali, aparece uma ajudinha lá, ó, se vocês quiserem dar uma olhada. E agora a gente vai pro... aqui, ó, pra borda. Bom, o que tinha, acho que de mais interessante, que eu vou falar o que eu uso, tá? Não adianta eu ficar esmiuçando aqui coisa que não tem tanta relevância agora. Eu só vou voltar aqui no vértice, eu vou tirar esse daqui, ó, com remove. Agora no polígono, né? Que é o poly aqui ou aqui, tanto faz, tá? Só vou fechar aqui para essa janela não sair daqui. O que que tem nela? Tem um extrude, né? Que aqui faz mais sentido, né? É realmente extrusão, né? Isso daqui. Ele extrude, né? A face que você clicou. Os settings aqui, né, com o setup, ele tem... Eu vou só pegar dois aqui, ó, que dá para perceber melhor. Aqui, ó, ele vai... O grupo inteiro, ele vai fazer a extrusão, tanto nessa lateral como nessa, mas você mudando aqui, vai pro local, né, que é para frente, né, pros dois, e pode ser por poly aqui, ó, ele extrudou os dois sem grudar. E é bem interessante esses settings aqui. Para algumas eu uso muito, para outras não. Aqui essa janelinha que tem aqui do lado. Eu vou dar o ok assim, só para ficar dessa forma. Vamos continuar aqui, ó. Eu acho que é só... Não, esse bridge aqui ele é bem interessante, ó. Ele serve de duas formas, ó. Esse bridge aqui, ó. Vamos supor que eu quero unir esse polígono ao que está aqui do lado oposto, na mesma direção. Bridge é como se fosse uma ponte. Na hora que eu apertar, ó, tá vendo que ele abriu um buraco? Ele uniu os dois. E outro jeito de usar o bridge é assim, ó. Eu vou sair daqui, eu vou apertar aqui com Shift, tá? Ok, vai ser uma cópia. Eu vou espelhar no Y para ficar essa frente com essa frente. É que eu tirei uma cópia, né? Mas eu quero que seja o mesmo objeto, então eu vou atachar, tá? Eu fazendo assim, aí os dois são o mesmo objeto. Agora voltando aqui ao polígono, se eu pegar nesse daqui e nesse daqui da frente e der o bridge, ele une os dois, ó. Então esse é um dos principais que eu uso aqui. Tem um que aqui você vai usar de vez em quando, que dependendo das malhas que você junta... Aqui tá aberto? Não, vou apagar essa daqui para mostrar a parte de dentro. Pode ver, quando eu seleciono aqui ficou amarelo vivo, quando eu seleciono aqui ele fica mais escuro. Isso porque a face, a frente dela tá para fora. E às vezes acontece da face ficar para dentro aqui, ó, tá vendo? Ó, flip. Então a frente dela tá para cá. Aqui não ficou muito legal não, visualmente, né?
mas a face dela agora tá virado para dentro. E assim eu viro a face para fora, dá para fazer isso com qualquer face, tá? Aqui ela tá virada para fora, que ela vira para dentro. Aqui eu acho que só tem dois aqui que são bem importantes. Aqui, tá aqui, ó. Um é esse insert, é que eu uso muito ele, tá? Você clica e arrasta, você cria uma outra face dentro daquela face que você fez. Ele preserva as arestas aqui do canto. Vou colocar ele aqui um pouquinho para frente, ó. E esse outline que tá aqui em cima, ele serve para ampliar a face assim, ó. Ele amplia, mas não cria outro verso, ele tá só ampliando a face, tá? Aqui, ó, só que se eu fizer aqui vai entortar tudo. Esses são os principais aqui, tá? O bevel aqui eu acho que não se aplica. Ele é igual o extrude, só que no final você dá uma outra clicada, ele é como se fosse um insert com o outline, na verdade, esse bevel aqui, né? Acho que aqui eu já... Esse insert vertex aqui eu acho meio inútil, né? Pra você colocar um vértice em algum lugar do plano, né? Do polígono. Eu nunca usei. Vou apertar Ctrl Z aqui pra voltar. Tá, então já abordei o básico daqui, tá? Pra elemento é até parecido com... Não, é parecido não. Pra elemento é... Eu uso o elemento mais pra selecionar, igual, ó. Esse... É que os dois estão grudados, né? Vou selecionar esses dois aqui com polígono para vocês verem a diferença, ó. Polígono. Eu vou separar aqui. Então, o mesmo objeto, só que está separado, então são elementos diferentes. Aí eu consigo selecionar esse elemento e esse elemento. Então, uso mais para apagar assim, né? Quando tem um objeto com várias partes. E por aqui é isso, tá? Agora eu vou entrar um pouquinho nessa janela aqui de edição de geometria, que ela realmente eu uso muito, tá? Eu vou abranger aqui o básico, né? O que eu uso mais. Tem esse para juntar com esse, eu coloco um connect aqui, né? Connect. Ele conecta esses dois, né? Mas vamos supor que eu queira fazer um corte aqui no meio, ó. Aqui no meio. Eu uso muito esse cut aqui. Ele é, na verdade, é como se fosse uma faquinha, né? Fica até um ícone ali de um estilete. Eu vou fazer aqui só para vocês verem, ó. Aqui ele muda, né? Aqui eu vou cortar, que tá um quadradinho, é um polígono. Aqui ele muda, que é um vértice, né? E aqui é no nó, é onde que ele vai pegar, ó. Eu vou cortar daqui para cá. Depois daqui para cá. E para cá. Ele ficar querendo cortar ainda, eu vou clicar com o botão direito do mouse, tá? Só para tirar a seleção. Agora daqui para cá. Daqui para cá. Eu uso muito isso, tá? Para modelar. E o que eu criei? Eu criei uma parte aqui. Eu vou juntar só esses cantinhos assim, né? Para ficar tudo quadradinho. Depois eu vou entrar mais nisso, né? Que é para muitas ocasiões os polígonos ter 4 faces é interessante, né? Todos eles. E aqui, ó, eu vou voltar aqui para... Eu posso fazer isso, ó. Apertar com Shift aqui, ó, é mais rápido. Aqui, ó. Aí eu posso puxar essa parte para frente, sabe? Aí fica um chanfradinho. Eu uso muito isso, né? Daqui é principalmente isso que eu uso. Tem outros, igual esse colapse aqui, ó. Colapse no nó, ele pega todos os nós que estão interligados e gruda eles. Aqui também dá para fazer isso, só que eu não gosto do resultado, ó. Tá vendo? Ele pegou tudo que tá aqui dentro e grudou. Outro que eu uso aqui é esse slice. O que é o slice? Slice é cortar, né? E ele usa um plano para cortar. Vamos supor que eu quero fazer um corte aqui. Aqui não, fazer uma parte mais complexa. Eu quero dividir aqui no meio com um corte certinho. Então, para isso, esse slice aqui me ajuda, ó. Ele formou um... Tá vendo esse quadro amarelo? E
Deixa eu só tirar. Ele funciona na seleção, tá? Então vou selecionar tudo. Vou apertar ele aqui de novo. Dá pra ver que até apareceu um corte aqui onde ele tá passando, mas eu quero cortar nesse sentido aqui. Então vou nele aqui, ó. Com o snap ligado, né? Eu vou girar nesse sentido até... pronto. Aqui, ó. Até ele ficar nesse sentido. Ainda tá torto. E depois com aqui, ó, de movimento eu posiciono, ele vai fazer um corte ali, ó. Vai cortar certinho no meio. De repente eu quero separar. É uma coisa aqui que eu uso muito, o cut, né? Um outro aqui que eu uso bastante, tem o... Aqui, ó. Esse aqui, ó. Deixa eu selecionar aqui, ó. Essa parte aqui. Vamos supor, eu quero destacar essa parte desse objeto aqui. Eu selecionei, se eu apertar esse Detach aqui, ó, Detach, na verdade, eu vou transformar ele num outro objeto. Eu posso até colocar o nome aqui, ó, objeto 2, e dar um OK. Agora ele não faz mais parte desse objeto. Tá vendo? Esse é um objeto e esse é outro. E o inverso disso é o Attach. Quer ver, ó? Vou entrar aqui em polígono mesmo. Eu tinha feito outra vez aqui, só que eu não expliquei direito, ó. Attach. Aí eu pego esse daqui. Agora, de novo, é tudo um objeto só. É um mesmo polígono. Lógico que ele tá... Se eu for selecionar só ele aqui, ele quebra a união, né? Ele tá meio que solto, assim, tá como um elemento. Para eu colar ele aqui de novo, eu vou usar o Weld aqui que eu mostrei da outra vez. Eu posso selecionar tudo que tá aqui, todos os nós. Aí ele vai pegar por distância. Como ele tá bem juntinho lá, eu acho que aqui assim ele já funciona, ó. A contagem de vértices aqui, ó. Fica mais fácil de mostrar aqui, ó. Aqui, ó, antes tinha 129 vértices na forma, agora tem 125, foi esses 4 que foram soldados. Aí, se eu der OK aqui, agora, se eu voltar aqui para polígono e puxar, ele tá grudado, ó. Então, usei o Weld agora. Eu acho que é só isso, tá? Tem outros aqui, igual esse Relax aqui, que tem até um modificador que é Relax também, que ele serve para relaxar a malha mesmo. Ele vai relaxando a malha, ó. Ele relaxa. E tem outros aqui. Só o último aqui que eu vou abordar agora, porque ele é bem interessante. Vamos supor que eu estou trabalhando aqui com os vértices. Eu estou selecionando os vértices aqui. Eu vou até apertar o W, sabe, para ele não arrastar. Eu estou selecionando os vértices aqui, mas ele acaba selecionando aqui do lado oposto. Então o que eu posso fazer? Tem como você pegar, isso serve para qualquer um, tanto para vértice, edge, polígono. Eu posso esconder esses outros vértices, que é justamente aqui, ó. Para esconder o selecionado. Então eles sumiram. Eu não apaguei, os nós estão aqui, mas eles estão ocultos. Então quando eu for selecionar aqui, ó, não corre o risco de eu selecionar os que estão aqui atrás, porque eles estão ocultos. Isso é bem útil para polígono. Eu só vou colocar aqui, ó. Seria desesconder, né? Desocultar todos. Aí vão aparecer todos de novo, tá? Para polígono, ó, você... É o mesmo caso, eu quero esconder alguns polígonos para não atrapalhar na edição de outro lugar. É que nas próximas aulas eu vou fazer muito isso, então por isso que eu estou adiantando já esses detalhes para vocês. Eu posso ocultar, eu não deletei, tá aqui ainda, só que ele tá oculto. Vou desocultar, né? E tem como fazer o inverso. Vamos supor que eu quero ocultar tudo menos isso, aí eu aperto aqui, ó, esconder não selecionados, aí fica só esse pedacinho aqui. Aí depois eu vou aqui, ó, desesconder todos. Essa parte aqui de baixo de ID de polígono, né?
E essa parte aqui também, que é a suavização, pode ver que aqui, ó, vou tirar aqui, ó. Aqui você vê uma quina, aqui você já não vê, que é aqui nessa suavização, né? Eu vou entrar quando eu tiver mais em materiais, né? Que isso é bem importante. E é isso por hoje. É mais um pouco aqui no um básico na modelagem, mas é muito importante para não ter que ficar explicando nas aulas, nas próximas aulas, que eu já vou estar modelando objetos que são objetos da vida reais, né? Eu vou pegar algumas referências e vou modelar aqui para vocês verem como que é. Eu vou começar do mais simples possível, né? E cada objeto que eu fizer em cima do outro vai ser um pouco mais complicado. Com isso eu já vou ensinar as técnicas para vocês de modelagem, que para mim é extremamente importante, porque o que eu atendo? Eu atendo clientes que têm produtos que ele não tem a modelagem e eu tenho que fazer exatamente o produto dele, então eu consigo reproduzir através da modelagem. Tem casos que eu posso... Se for um objeto genérico, isso já tem pronto na internet. Mas se for um produto que a pessoa mesmo desenvolveu, então não tem a modelagem. Então, para isso que é muito importante a modelagem. É bom, a aula essa 18ª aula foi essa. Eu vou agradecer, né, a todo mundo que assistiu aqui, né? Se você gostou, já sabe, tá com dúvida, deixa o seu comentário aí, dúvida, sugestão, crítica, claro. E até a próxima aula.